Boa noite, meus queridos irmãos, aqui presentes na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Boa noite aos irmãos que nos assistem pela internet. O nosso carinhoso abraço, enlaçando-nos nas vibrações amorosas com Jesus. Preparamos com muito carinho as reflexões dessa noite e por isso mesmo iniciamos rogando ao Mestre que nos abençoe na sua profunda paz. Oremos. Senhor, nesta noite em que nos entregamos um pouco mais às Tuas lições de amor e de paz, de esclarecimento e de consolação, rogamos que possamos sentir no íntimo do coração a presença amorosa dos mentores espirituais, daqueles corações que, vivendo, Senhor, integralmente a verdade do Teu Evangelho, se tornaram estrelas inapagáveis de bênçãos, transpassando os tempos e se tornando hoje os tutores da vida maior, a nos aconselhar que nós também tenhamos a coragem de aceitar-te plenamente no coração e vivenciarmos as verdades imortais em nosso comportamento, em nossos gestos do dia a dia. A nossa gratidão se estende em pedido de amparo e de socorro a todas as criaturas que, de uma forma ou de outra, vivem o sentimento da solidão, passam pelo transtorno do vazio existencial, se movimentam nas dificuldades de um coração ainda sentindo-se sem rumo ou pensando estar desamparado. Enfim, a todos esses pelos quais a angústia parece aumentar irremediavelmente, rogamos que a Tua presença como um sol se faça presente, para dirimir, diluir e iluminar, na certeza de que a esperança, na imortalidade, na bondade de Deus, vem para dar a certeza de que a suprema e celeste companhia sempre estará nos ajudando, dia por dia, a nos tornarmos seres realmente felizes. Gratidão, hoje e sempre, que assim seja. As lágrimas transcorriam nos olhos de Saulo. As palavras do seu pai pareciam lâminas intermináveis, a condená-lo pela decisão inesperada. Que teria acontecido com meu filho, pensava Isaac? Que história seria aquela de que na viagem de Jerusalém até Damasco, alguma coisa de estranha acontecera com meu filho? Não fora por outro motivo que Isaac falava das tradições hebraicas, dizia a Saulo da dedicação paternal, colocava para ele o quanto o seu coração de pai estava angustiado e decepcionado. A verdade é que Saulo
depois da visão gloriosa de Jesus na estrada de Damasco, havia se transformado profundamente. O orgulhoso homem que antes era o perseguidor, havia se transformado no servidor humílimo, que anonimamente tecia tapetes para poder sobreviver. Tinha a esperança de voltar um dia à casa paterna, para expressar ao seu pai o que lhe acontecera no íntimo da alma, e quem sabe a sua mãe, para que pudessem juntos e em família também conhecer a gloriosa presença de Jesus em suas vidas. Entretanto, os homens planejam rumos, mas Deus é que detém realmente o caminho dos programas de todos nós. E não foi como Saulo esperava. Precisava antes passar pelas experiências que somente quem vai buscar de fato a humildade consegue passar. Saulo trazia a lembrança de que os companheiros de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, haviam antes lhe recusado a presença depois da sua transformação profunda. Somente depois é que eles aceitaram que Saulo havia realmente se transformado num servidor de Jesus. Não era mais o antigo perseguidor, não estava com planos subalternos para levar talvez e de forma abrupta os companheiros de Jesus à prisão. Não, ele realmente não era mais o mesmo homem. O seu coração havia se desprendido do interesse de levar Moisés a ferro e fogo, custasse o que custasse. Ele havia compreendido que na doçura do Evangelho é que se constrói o verdadeiro reino de paz, mas ainda não tinha passado pela prova íntima e aguerrida de ver os olhos do seu pai olhando depois do episódio inesquecível com Jesus. Então, naquele dia, cansado, adoentado, porque já havia passado pelas provações e as intempéries de uma vida bem rústica, 3 anos depois da sua visão em Damasco, a sua vida já era bem diferente. Foi quando, ao bater na porta da casa de seu pai, esperando o mínimo do aconchego, ele então tem a surpresa de que os servos do seu pai, antigos, nem lhe reconhecem o rosto. Mas quando o velho Isaac vem e ao longe vê o rosto do moço tarsense, reconhece de pronto: é meu filho. E naquele momento, entre irritadiço e desconfiado, Isaac pergunta a Saulo que seria aquela cena patética que falaram sobre a sua queda e a sua cegueira a caminho da cidade de Damasco. Ele então conta ao seu pai que não se tratava de uma farsa, nem de um plano, era real. Jesus de fato aparecer ali integralmente aos seus olhos e falar ali verdadeiramente aos seus ouvidos, para anunciar que ele, o próprio Cristo, era o Messias tão bem esperado. Naquele momento, Saulo observa os olhos lacrimejantes de Isaac.
Eram olhos de uma decepção, de uma raiva, de uma ira, ao mesmo tempo que, ao invés de olhar o pai como quem quisesse combatê-lo, ele olhava com uma profunda tristeza por perceber que a única pessoa dos seus laços mais profundos que poderia dar-lhe naquele instante a sopa quente, o abrigo aconchegante, um pouco de paz para que o seu espírito pudesse se refazer das lutas da vida, não estava disposto a acolhê-lo. Os laços tão profundos da família, que todos nós aqui consagramos como sendo os laços de ordem sagrada, naquele instante fazia com que o coração de Saulo parecesse sangrar ao ver que o seu pai fazia a pergunta fatídica: Saulo, ou este Cristo, ou eu, quem você escolhe? Nesse instante, vendo a mão encarquilhada do seu pai, recordando a infância campestre em que ele aproveitava as varandas de Tarso, o colo de sua mãe, o convívio com sua irmã, o moço tarsense tentou argumentar: pai, não é preciso que nos dividamos por causa do Cristo, Ele é para todos, ou Ele, ou eu. Levanta então, e em despedida, sente-se na mais profunda solidão, num estado solitário, mas recorda que naquele momento, a presença e olhar de Jesus lhe balsamiza o coração. E ao despedir de seu pai, ele entrega simbolicamente os laços corporais, aquilo que poderia prender-lhe em última instância na terra, os laços corporais. O velho Saulo de Tarso, naquela característica antiga, já não havia mais. A despedida com seu pai, a morte de sua mãe antes que ele pudesse chegar até a casa paterna, dava-lhe o sinal de que uma outra e gloriosa e única família era a família de fato com a qual ele deveria se dedicar, a família universal. Foi então que, cambaleante, Saulo, em choro profundo, intenso, mas silencioso ao mesmo tempo, sai da casa do pai, na certeza de que sem rumo aparente, mas com toda certeza direcionado por Deus, para algum lugar ele iria. Sabe Deus para onde? Mas ele iria. Era só com Cristo que ele contava, com mais ninguém. Alcançou um pouco na saída da cidade uma pequena gruta, e lá encontrou o que ele poderia dizer como o abrigo daquela noite. Era uma noite muito fria, e entre a sua alma cansada e seu corpo dorido, ele adormece. É nesse instante que o seu espírito sente algo muito diferente, uma leveza incomum, e ele é como se transportado e elevado para uma campina verdejante. As flores tinham tonalidades desconhecidas e traziam um brilho que mobilizava uma perspectiva translúcida. Era uma paisagem das quais ele nunca havia visto, e por isso mesmo sabia que estava em uma região
que só poderia ser descrita pelas mais sublimes vozes angélicas. Duas almas se aproximam, e quando ele vê e reconhece, ele se ajoelha e cai em pranto convulsivo. Era Estevão e Abigail. Estevão era aquele que ele próprio, anos antes, quando perseguia os seguidores da casa do caminho, os seguidores de Jesus, ele havia organizado o tribunal para condenar e apedrejar Estevão. Era ele mesmo, que estava ali à sua frente sorrindo, e ao lado dele, a sua noiva Abigail, que também, tempos antes, poderia ter se tornado a sua noiva amada e constituído com Saulo um lar feliz, com filhos, dentro das perspectivas mais nobres da família. Mas o seu jeito impetuoso e intransigente fez com que ele se separasse da noiva de uma forma abrupta e injusta, escorraçando-a da sua própria vida, na qual ela caiu em doença gravíssima, em dor emocional profunda, vindo a desencarnar tempos depois, mas não antes, sem ter a honra de ter conhecido Ananias, um cristão que lhe ajudou a entender a vida na dimensão do Cristo, e ela desencarna cristã, deixando para Saulo uma mensagem e um sinal de que sua vida poderia transformar-se completamente. Mas naquele momento, dada a circunstância do seu caráter profundamente severo e preconceituoso, ele não entendeu a mensagem do Cristo e condenou a morte de sua noiva a Jesus. Quem seria esse que me perseguia tanto? Quem seria esse? Foi só quando, na estrada de Damasco, a luminescência de um homem que descia à semelhança de um rei, de um reino muito distante, pergunta olhando para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali, reconhecendo a majestade solar, o Rei de todos nós, ele se entrega integralmente a um novo caminho. Mas naquele momento ele estava fora do corpo, e depois desses anos de mudanças tão intensas e arrependimentos tecidos em seu coração, como também ele tecia os tapetes, ininterruptamente, fio a fio, para que pudesse deixar registrado a sua transformação interior, para que pudesse deixar registrado que qualquer transformação interior só se faz fio a fio, passo a passo, no silêncio dos esforços incessantes, contínuos do coração. Ali estava ele, e nesse momento em que ele olhava para Estevão, tentava pedir ao máximo pela voz desculpas pelo crime cometido, e assim que ele olhava para sua noiva Abigail, tentava articular as palavras para pedir-lhe qualquer tipo de perdão pela injusta forma como ele escorraçou-a da sua própria vida. Os dois vêm ao seu encontro, quase que não permitindo que ele dissesse nada, apenas o acolhem. E Abigail pergunta: choras, Saulo? Estarias desalentado, mas a tarefa apenas começa.
E uma verdadeira avalanche de lembranças parece eclodir na intimidade do doutor da lei, que agora era o mínimo tecelão, servidor do Cristo. Nesta hora, ele recorda de todos os episódios até aquele momento, e ele pergunta à sua noiva no átimo do pensamento: Abigail, que fazer para alcançar tão elevada compreensão dos desígnios do Cristo? Ela sorri docemente e diz: ama. Aquilo toca-lhe o coração como se fosse o próprio alvorecer. Ama. Mas como alcançar tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Amar é um desafio existencial. Se pudéssemos todos nós amarmos com tamanha facilidade, como o mundo não seria. Mas ele diz: como alcançar tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E uma segunda palavra parecia pincelada como alguém que tirasse de um pequeno alforje uma estrela e colocasse de novo em seu coração. E ela diz: trabalha. Sim, trabalha. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior, sempre. Mas então ele recorda que nem todos os dias o amor e o trabalho são suficientes para lidar com o desânimo, que vez ou outra assola o coração de qualquer servidor, mesmo mais dedicado, passa pelas tempestades do desânimo. O que fazer com o desânimo destruidor? Mais uma vez, o sorriso de Abigail toca-lhe o coração e diz: espera, espera. E então ele compreende que as fases do coração humano são como as ondas do oceano. Porém, o oceano, em sua intimidade, sua profundidade, ele é silencioso, ele é soberano. Se soubermos passar e mergulhar fundo dentro de nós mesmos, nós saberemos aguardar esses instantes de desânimo destruidor, trabalhando e amando, servindo e amparando sempre, dando-nos a oportunidade de sermos aquele que oferece, ao invés de continuarmos na exigência de sermos só aquele que quer receber. Espera, ele compreendia a intimidade dessa orientação. Mas não é possível espargir o aroma do pensamento de Jesus sem o apoio dos companheiros, sem a presença dos homens. E então Saulo recorda uma das suas grandes dificuldades da alma. O que fazer em relação aos companheiros que estiverem na posição de indiferença conosco, que por mais que nós busquemos, falemos, orientemos, amemos, abracemos, os companheiros parecem estar sempre indiferentes. E ela então oferece a ele, para que ele oferecesse a todos nós, a quarta estrela em forma de palavra: perdoa. Nesse instante, Saulo, como se sentindo novamente flutuar, olha carinhosamente Abigail e Estevão em despedida, e vai voltando,
até o corpo, acordando, refeito, restabelecido, intimamente animado, e diz a si mesmo: a partir de agora, eu tenho 4 companheiros inseparáveis comigo: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Estes sim serão os meus companheiros inseparáveis nos passos que seguirei. Este trecho inesquecível da obra Paulo e Estevão, psicografia do cândido médium Francisco, um Cândido Xavier, pela sabedoria de Emmanuel, o beletrista moral, o filósofo, o educador de almas, um espírito experiente no amor. Traz para nós uma recomendação que o Espiritismo veio dizer em alto som e de maneira inequívoca: ninguém está a sós, ninguém está abandonado, ninguém está jogado. Em qualquer dimensão que possamos imaginar, a doutrina espírita estabelece entre as suas mais significativas bases a doutrina da solidariedade do mundo espiritual a todas as criaturas no mundo corporal. Essa é uma consoladora afirmativa numa época em que a criatura humana vive o transtorno do vazio existencial. É uma consoladora revelação em tempos em que o ser conquista tantas coisas de fora, porém se perde por dentro e se isola, até mesmo ao ponto de chegar no suicídio destruidor. Esta não é uma revelação qualquer, é a revelação das revelações sobre o que significa a proximidade dos anjos tutelares, dos mentores espirituais, dos chamados anjos guardiões em nossa vida. É muito interessante observar que Allan Kardec, ao estudar a nossa relação com Deus, estendendo o seu estudo sobre a nossa relação com os espíritos, ele não se limita a buscar Deus na sua estrutura apenas de origem, ou o que seria por dizer como é que tudo começou, ou a prova da existência de Deus, ou como é que Deus age nas situações da vida. Kardec foi além. Kardec também buscou intimamente compreender como é essa relação de Deus para conosco. Estaríamos nós aqui no planeta sendo tão pequenininhos e Ele tão grande para se ocupar conosco? É uma das perguntas que Kardec faz em O Livro dos Espíritos. Não seria Deus muito grande e nós muito pequenos para que Ele se ocupasse conosco? Veja que essa pergunta revela o interesse do codificador em saber como é essa ocupação, essa relação de Deus, prestando, entre aspas, obviamente, atenção em nós. Como me sentir
atento e recebendo a atenção do Criador. Como é isso? E os Espíritos respondem que todas as criações de Deus são valorosas, que para Deus todas, mesmo as mais ínfimas, têm um enorme valor. E depois, na outra pergunta, explicam que é pelas leis divinas que Deus se relaciona com seus filhos. Então, no ápice dessa compreensão, nenhum sentimento de solidão, porque ali está a base da relação criatura-criador. Mas quando Kardec também vai investigar sobre a relação dos espíritos, ele quer saber se os espíritos estão em toda parte, se eles ocupam o espaço, e além de ocupar os espaços, se os espíritos interferem nos nossos pensamentos, e além de interferir nos nossos pensamentos, se eles podem nos dirigir até, de que maneira? E os espíritos vão respondendo o quanto o mundo espiritual e o mundo corporal estão entrelaçados constantemente. Porém, fica-nos uma pergunta que na 495 do Livro dos Espíritos vai ser respondida de uma maneira brilhante por dois baluartes morais da humanidade. Antes, porém, uma pergunta reflexiva: qual é o sentimento oposto ao sentimento da solidão? Qual seria o sentimento oposto ao da solidão? Se nós perguntarmos a questão do solitário, é a companhia. O oposto de estar solitário é estar em companhia. Mas qual é o oposto da solidão? É um sentimento que às vezes não é tão simples de identificá-lo. A solidão, sim, mas o sentimento que ilumina a solidão não é tão simples de identificá-lo, porque as pessoas podem estar numa multidão, cheio de companhia, mas estão em solidão. Então não é bem a companhia o oposto da solidão. Qual é o sentimento que ilumina o sentimento da solidão? De um ponto de vista consciencial, o sentimento que ilumina o sentimento da solidão é o sentimento de pertencimento. Quando nós nos sentimos pertencentes a algo, a solidão não está ali. Há algo, quando nós dizemos, que algo é esse? Que algo especial é esse? Que quando nós nos sentimos pertencentes, a solidão não existe. Quando a criatura não se sente pertencente a determinada família, se sente deslocada daquela família, ela entra num estado de solitária, circunstancialmente, mas pode vir de uma solidão existencial. O existencial é aquilo que tem a ver com a questão mais profunda do espírito em relação a ele e à existência como um todo. O circunstancial é o que tem a ver apenas com as circunstâncias da vida material propriamente dita, analisada aqui nessa questão. Então, circunstancialmente, a pessoa se sente solitária dentro da própria casa, mas é porque antes ela traz uma solidão existencial. Ela pode se sentir solitária no emprego onde ela está, mas é porque ela traz uma solidão existencial. Ela pode se sentir solitária no grupo onde ela faz parte, no centro espírita, religioso, mas é porque antes ela traz uma solidão existencial. E onde está essa solidão existencial? Está no sentimento de que ela não pertence a Deus. Ela se sente abandonada por Deus. Porém, este não é um sentimento que se revela de maneira consciente, porque o conceito
ele pode ser arquitetado com os mais intrincados argumentos, mas o conceito é apenas a camada superficial. O que realmente conta na criatura humana é o que está no íntimo dos seus sentimentos, é o que está nas suas crenças profundas. Então, se ela tem o conceito de que Deus existe, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, mas a crença íntima é de um abandono, de um sentimento de deslocamento, de um sentimento de que eu não sei o que será de mim no meu futuro. Olhe a solidão existencial ali presente, movimentando na verdade essa pessoa. E quando as situações, dilemas, desafios, quando as circunstâncias inesperadas alcançam, porque alcançam a todos nós, isso é inerente ao processo de viver num planeta de provas e de expiações. Nós não estamos em situação privilegiada, nós passaremos sempre por situações ora agradáveis e situações ora desagradáveis. Porém, quando está estruturada o sentimento de pertencimento, que ele se revela através do sentimento de filiação divina, é quando eu me sinto filho de Deus, é quando o sentimento de filho de Deus me anima, me acalma, me alegra, me sustenta. E quando esse sentimento ele é fortalecido, eu me oportunizo passar pelas experiências, vivenciando-as e não mais rejeitando-as. Porque quando eu passo pelas experiências, rejeitando as experiências, de alguma forma me rebelando contra elas, mobilizando a minha energia para ficar remoendo, isso não deveria ter acontecido, isso não poderia ter acontecido, isso foi injusto comigo, eu estou dando implicitamente uma mensagem: Deus me abandonou, o que eu estou passando não deveria passar. Então toda a providência, a onisciência, a onipotência, me deixou para trás. Um sentimento de solidão se apodera de mim. Por isso mesmo, a solidão pode ser entendida como sentimento de abandono existencial. Estar solitário é um sentimento de abandono circunstancial. Então, quando nós sentimos falta de alguém, quando nós nos sentimos sozinhos porque nós não temos ninguém, como diz popularmente falando, é porque nós estamos sendo convidados a preenchermos-nos. Porque a própria expressão já traz uma revelação na frase: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Vejamos que esse alguém ficou no verbo ter. E de fato, eu nunca vou ter ninguém. Porque nós somos seres humanos e não teres humanos. E já que nós somos seres humanos, o ser humano não nasceu na existência para ter outro ser humano. Nós existimos para amar o outro ser humano, que nasceu consciência tanto quanto nós somos consciência, e enquanto consciência, livres para arbitrar os próprios rumos do caminho. Por isso nunca
teremos alguém de verdade. Quando nós nos afligimos com essa perspectiva, porque não temos alguém, é porque em síntese nós estamos bloqueados no sentimento do alto amor. O alto amor a nós mesmos. Não estamos nos dando de tal maneira que possamos nos sentir preenchidos desse amor e queremos compartilhar esse amor com alguém, seja o filho, seja a mãe, seja o amigo, seja a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, o amigo, quem for. Mas queremos compartilhar. O compartilhamento é muito diferente da posse, porque eu só compartilho aquilo que antes eu sinto que é propriedade minha, ou seja, o amor. Por isso mesmo, a nossa sociedade vive uma pandemia da solidão, porque nós estamos ainda numa estrutura de um carente que quer ficar com outro carente, e aí os dois carentes se juntam achando que a carência vai acabar. É como se fosse a metade de uma laranja, corta a outra metade de uma laranja, e se juntar as duas, dá uma laranja inteira? Não, é apenas uma pessoa que está carente, a outra que está carente, e elas não conseguem se entender, porque não há o sentimento do compartilhamento, que é de onde realmente emana a proposta da amorosidade que dissolve a solidão. Neste compartilhamento, ele só é possível se nós entrarmos em estado de solitude. Então vejamos 3 distintas expressões: solidão, solitário, solitude. A solitude é um silêncio interior para conectar-se com a presença de Deus. Todos nós, em dado momento, temos no coração, sentimos no coração uma vontade de entrarmos num silêncio interior muito grande. A vida agitada, frenética, que nos empurra para ficar fazendo coisas, mas não encontramos o significado nisso que fazemos, mas empurra-nos, faz com que nós também não percebamos a responsabilidade nossa em dar sentido a esse silêncio que nós sentimos tanta vontade de sentir e de compreendê-lo. Esse silêncio é como se fosse uma voz do próprio Criador dentro de nós nos chamando para um estado de introspecção, de busca de significado existencial, de busca de sentido existencial. E esse silêncio interior, ele é feito a sós, mas não em solidão. Ele é feito a sós, porque não há como eu expressar para o outro aquilo que intimamente eu consigo compreender comigo mesmo. Apesar de depois eu buscar explicar muitas coisas, existem coisas que só na intimidade e no silêncio e nessa viagem é que eu encontro a companhia de Deus dentro de mim. É uma experiência. Essa solitude é uma experiência. Deus não fica preso nas linhas das explicações. Deus também é experiência. E quando eu busco uma experiência com Deus na minha vida, aquela que me diz na intimidade realmente para onde eu devo ir, o que é que eu vim fazer, de que jeito eu devo me comportar nessa situação, quando eu entendo e compreendo e me oportunizo a solitude, o estado de solidão que todos temos mais ou menos,
ele também vai se diluindo, cada vez mais, porque essa solitude me preenche não apenas de uma informação, ele me preenche de uma presença, e é isso que acontece na carência. A carência é um sentimento de ausência, e a solitude, a busca interior da presença de Deus, me oferece um sentimento de presença, e nessa presença, a solidão vai se dissolvendo, a solidão na sua camada existencial. E como está a solidão nos dias atuais? Quais seriam os sintomas que poderíamos ver a solidão como se chacoalhasse a criatura humana, mexesse em suas entranhas e ela ficasse tão agoniada, tão inquieta, que as expressões e os sintomas de fora já não são nem mais disfarçáveis, já estão em grau de evidência, tais quais exposição exagerada nas redes sociais. A exposição exagerada nas redes sociais é um sintoma de uma solidão, porque quando eu busco a minha exposição exagerada, eu quero que as pessoas digam para mim que eu existo, quando curtem, quando mandam um comentário, quando falam sobre mim. É a crise da existência e não existência. É exatamente a crise da época, instalada e estudada pelo filósofo materialista Jean-Paul Sartre, que por mais que ele diria que nós somos capazes de cuidar da nossa própria vida, porque somos responsáveis pelo que vai ser de nós, Jean-Paul Sartre dizia que viemos do nada e voltaremos para o nada. Como podemos ter esperança, ainda assim, numa visão como essa? Faltava a ele muito da compreensão da imortalidade da vida. E a criatura humana está assim. Ela tem duas vidas. Uma vida projetada pelas redes sociais, que é a vida conquistadora, a vida vencedora, a vida que apresenta-se nas vitrines. E tem a vida do seu choro no travesseiro em silêncio. Tem a vida em que ela chora, se angustia por dentro. É um sintoma. Um outro sintoma é o consumismo de coisas ou tendências. A solidão, nesse vazio existencial, faz com que a criatura entre num processo de consumismo muito grande. Por quê? Porque o consumismo dá uma ilusão de um prazer que o ter dilui em poucos segundos. Mas o consumismo também pode trazer para a pessoa a ilusão de um prestígio, e prestígio é a atenção das pessoas sobre alguém que eu não sou de verdade, mas eu quero a atenção das pessoas. De novo eu vou buscar migalhas no olhar dos outros. Por isso a solidão está tão presente nessa atitude. Uma outra atitude é a vida social, frenética e interminável. A pessoa passa de segunda a segunda numa vida social para que não fique em casa, porque se ela ficar em casa, ela vai ficar com ela, e ficar com ela sem saber entrar em estado de solitude é desesperador. Por isso a pessoa fica nesse estado de uma vida social para lá, para cá, para cá, para cá, para lá, e na verdade ela está fugindo de reconhecer o drama da solidão existencial. A sexolatria virtual, porque
O prazer sexual, corporal, é fugidio, é rápido, mas a criatura quer companhia, 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 e nunca a tem realmente. Ela vai buscar de alguma forma, acreditando que aquilo vai substituir o enorme vazio do coração, e por isso mesmo, ela vai para o que dá imediato prazer. E uma das coisas que dá imediato prazer no ser humano é o prazer sexual. E aí, numa tela de um mundo virtual, da qual ela não precisa se relacionar com profundidade, ela vive aquilo de maneira intensa e angustiante também. O relacionamento descartável ou de dependência é aquela pessoa que ou depende de uma maneira desastrosa daquela pessoa, dizendo que sem ela nada existe, nada tem sentido, ou ela vai para o movimento descartável. É um aqui ali, é outro aqui lá, é outro aqui acolá, é outro aqui para lá, e pronto. O que é que está fazendo com que essa pessoa se movimente dessa maneira? A solidão. O estado da solidão dentro dela, junto com o seu movimento de não pertencimento a si mesma e à providência divina e a Deus. Vícios de um ou mais tipos de drogas, que são aquelas formas de buscar sair da realidade. Todo movimento que a criatura faça de sair da realidade da qual ela é convidada a trabalhar dentro dela, no processo de fuga, ela também está movimentada por uma profunda solidão, que é esse sentimento de vazio e de não se sentir pertencendo ao universo enquanto filho de Deus. O isolamento social e familiar é o contrário. Aquele que vai para a vida social frenética não quer nem parar em casa. E aquele que tem um isolamento social e familiar, aquele que quer ficar em casa, mas não quer a companhia de ninguém, quer ficar no quarto escuro, com sintomas depressivos, e se possível o mínimo de contato, é um sintoma evidente de um processo de solidão existencial muito grande. E a dependência emocional da tecnologia também é um sintoma hoje que demonstra a desfunção emocional que estamos vivendo. É esse transtorno que a criatura tem, de não se perceber enquanto ser que pode sentar e dialogar, trocar experiências, conversar, ouvir, sentir-se ouvido, mas é a chamada sociedade da tela dupla, tela tripla, tela quádrupla. Você está na televisão com o celular e com o computador, junto com outra pessoa que está com o computador e com o celular na frente da TV. O que é isso? Onde é que eu estou de verdade? Eu estou onde eu digito, ou estou onde eu vejo, eu estou com a pessoa, eu estou na TV? Vejamos que esse mecanismo me dispersa, e tudo aquilo que me faz dispersar é porque eu não estou no movimento de aprofundar. Eu só realmente sei se eu estou aprofundando alguma coisa quando eu estou focado. Quando eu estou disperso, aquilo para mim não está trazendo significado. Eu posso fazer, mas fazer de uma forma que não tem significado real para mim. E foi nesse ponto que Allan Kardec aborda na questão 495 do Livro dos Espíritos, a pergunta que trouxemos e que nela nos basearemos apenas, para trazer essa visão inquestionável
que a doutrina espírita nos traz sobre a companhia ininterrupta daqueles que nos amam, além das dimensões do tempo e do espaço. O Livro dos Espíritos, questão 495. Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? É uma resposta longa e muito profunda. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina essa dos anjos guardiães, que pelo seu encantamento e doçura deverá converter os mais incrédulos. E aqui nós fizemos alguns destaques, sublinhando e negritando. Sublinhamos esse trecho. E que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Este coração que nos ama, ao qual chamamos anjo guardião, nos ama há muito tempo. Ele não conhece apenas essa face transitória desta personalidade que demonstramos para os outros. Ele conhece as mais delicadas maneiras de pensar e como agimos no decorrer dos dilemas da nossa vida. Esse amigo, essa amiga, nos conhece tanto, que chega a conhecer o que possivelmente somos capazes de fazer em dilemas que ainda nem nos foram apresentados. Conhece de tal maneira que sabe muito bem como nós nos comportaríamos se tivéssemos muito dinheiro, ou se nós não tivéssemos absolutamente nenhum. Como seríamos nós se tivéssemos aos nossos pés o mundo, ou se nós estivéssemos jogados na rua? Como seríamos nós se tivéssemos a saúde mais e a beleza mais perfeita, ou se tivéssemos a saúde mais deficiente? Esses espíritos conhecem muito de nós. E por isso nos amam na intimidade do que somos, e não nas aparências que aparentamos. Por isso, nesse trecho, a resposta diz assim: é que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Eles são muito educados. Eles aguardam, inspirando sempre, mas eles não obliteram jamais o nosso livre-arbítrio. Por quê? Primeiro, que é uma lei, não é possível. Segundo, que eles são profundamente respeitosos. Se eles verificam que nós tomamos uma decisão, é porque nós vamos nos responsabilizar por ela. Então eles aguardam que a experiência nos mostre que decisão equivocada foi essa que nós tomamos. E depois eles voltam, porque diz aqui: não abandona completamente
e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chama. Então, na verdade, a primeira frase da resposta é: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Nós poderemos aqui entender as entrelinhas assim: afasta-se por causa que nós pedimos para eles se afastarem, por causa das nossas condutas infelizes. É como se nós estivéssemos dizendo, às vezes até porque não compreender isso, intimamente escorraçando, como se pudéssemos, não é? Mas é como se fizéssemos isso, tentando tirá-los à força, mas não é na voz. Nós não afastamos os bons espíritos de nós, dizendo assim: sai de mim, não venha mais. Não é preciso dizer com palavras. Nós nos afastamos dos bons espíritos, melhor dizendo, quando o nosso proceder, o tônus do nosso pensar, é completamente divergente das suas inspirações superiores. Então, aí que começa o processo do afastamento. E a pergunta e a resposta prossegue: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Quem são esses seres superiores, que são capazes de nos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Não são aqueles que vêm olhar os nossos dramas, os nossos sofrimentos, como se eles não tivessem a mínima noção do que estamos passando. Muito pelo contrário, eles são aqueles que muitas vezes passaram por questões ainda mais graves das quais hoje nós estamos passando. Eles trazem um arcabouço de uma experiência de milênios, e não uma experiência de alguns anos. Se nós hoje pudermos conversar com uma pessoa de 90 anos, meu Deus, quanta coisa essa pessoa já passou. E alguma coisa muito importante, alguma coisa muito valiosa essa pessoa vai poder nos dizer. Mas o que dizer de pessoas, porque são pessoas, são espíritos, são seres, como dizem o livro dos Espíritos, são os homens que viveram na terra. Mas o que dizer desses corações que não têm apenas a experiência de 80 anos, eles têm experiências de 2000 anos, eles têm experiências de 3000 anos, de redenção, de evolução, de ascensão. Não vale a pena nós nos ligarmos em sintonia, dissolvendo o estado solitário, o sentimento de solidão, e nos aproximando desses corações de maneira voluntária? É esse o ponto que a pergunta começa dizendo, e continua: mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra, eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo, por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. E aqui nós negritamos: mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra.
os nossos filhos não estão mais ligados a nós do que eles. Não estão. Os nossos pais não estão mais ligados a nós do que eles. Não estão. Porque para chegar na categoria de um mentor a alguém na terra, todos os laços possíveis já foram elevados e transcendidos. Porque esses espíritos elevados que nos amam, eles não nos amam mais na condição de pai, de filho, de esposa, os laços todos foram transcendidos. Eles alcançaram um nível de amor que está no nível elevado dos amores que conhecemos, das categorias de amores que pensemos. Está bem maior, é bem mais elevado. Consequentemente, o elo é bem mais profundo, é incondicional. Porque o pai e a mãe que ama o seu filho na terra pode direcioná-lo até determinada idade. Depois o filho cresce, eles vão tomar seus rumos. O pai e a mãe vai ajudar, vai sugerir, vai torcer por eles. Mas esses espíritos amorosos, eles nos acompanham entrando no corpo, saindo no corpo, entrando no corpo, saindo no corpo, há séculos. Não nos ajudando a um rumo na vida material, como nós pais queremos para os nossos filhos. Queremos nossos filhos homens de bem, queremos nossas filhas mulheres de bem, queremos que eles tenham uma família feliz, queremos que eles tenham um bom emprego, queremos que eles sejam honestos, queremos que eles tenham uma vida material completa. Esses espíritos, eles estão trabalhando pela nossa redenção existencial. É sair da condição de espíritos neutros para chegar à condição de espíritos sábios e benevolentes, para daí seguir para espíritos perfeitos. É mudança de categoria existencial. Os seus laços são impressionantemente mais profundos. Porém, por isso mesmo, eles desempenham bela, mas penosa missão. Porque esses espíritos amorosos não estão acompanhando uma criatura que tomou pequenas decisões infelizes numa vida na terra. Possivelmente, muitos deles estão nos acompanhando nas nossas decisões mais trágicas em várias existências corporais. Talvez somente agora nós estamos fazendo a melhor decisão, que é de finalmente segui-los integralmente. Muito obrigado, meu irmão. Então, aqui nós estamos diante de um parâmetro completamente distinto. A relação entre esses espíritos e nós é inquestionável. Vejamos o aprofundamento da resposta. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Vejamos,
nem nos cárceres, porque onde é que exista alguém no cárcere, geralmente existe um coração culpado, se sentindo culpado. No cárcere é onde o crime foi cometido, e lá alguém foi parar no cárcere. Ali existe um coração culpado, mas lá eles estão. Nos hospitais, a fragilidade do corpo, um episódio dramático levando a algum acidente, ali eles se fazem presentes. Nos lugares de devassidão, onde a criatura está exercendo de maneira leviana as suas escolhas, nos antros de devassidão que seja na devassidão do sexo, seja na devassidão do jogo, seja na devassidão da corrupção, seja em qualquer tipo, eles estão ali. Vejamos a frase anterior: exercem bela, porém penosa missão, porque estão sempre fazendo companhia, e mais, na solidão. Então, na devassidão, é naquela cegueira total, a pessoa não está nem vendo, nem percebendo, ou às vezes está ignorando completamente o que ela já percebe, ela rejeita e vai para as atitudes de devassidão. Porém tem a solidão. Quando nós estamos em algum nível nesse sentimento de não pertencimento a eles, a Deus, ainda assim eles estão lá, ou cá conosco. E a forma como eles buscam o tempo todo dizer da presença deles é essa: mas cujo brando influxo vossa alma sente. Não precisa ver, não precisa ouvir, basta que sintamos um brando influxo na alma, algo que diga: estou aqui, pense melhor, reflita de outra forma. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar: não te aconselhei isto? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. E aqui nós sublinhamos: nos momentos de crise e dos maus espíritos, eles nos livraria dos maus espíritos. Conhecendo essa verdade que o Espiritismo diz da companhia ininterrupta dos bons espíritos na nossa vida, eles dizem: quanto vos ajudaria nos momentos de crise. Vejamos que interessante essa questão. Quantas vezes no momento de crise nós não vamos no centro espírita? Eu estou em crise, eu não vou. Eu estou em crise, eu não vou orar. Eu estou em crise, eu não vou ler um livro, eu estou em crise. Mas nos momentos de crise, é que eles se abastecem de esperança para que nós possamos ouvi-los. Porque há algo importante que acontece conosco durante a crise. Durante a crise, a possibilidade de reconhecimento de nossas faltas
se abre, porque nós nos percebemos frágeis. É disso que eles precisam enquanto material, para nos inspirar. Precisam desse reconhecimento de fragilidade que venha de nós. Precisam verificar que essa nossa impetuosidade, esse nosso orgulho, essa nossa questão de dizer, eu bato no peito, eu sou assim mesmo, não nos leva a nada. Para eles, o que eles mais precisam é de um coração que diga: eu errei, me perdoe, da forma como eu fiz, eu não fui feliz. É deste material que eles precisam, para trabalhar a modelagem de um novo coração, para trabalhar uma nova forma de ser e de viver na vida, para nos ajudar a uma nova maneira de existir. Um ser que possa andar com as próprias forças, saber onde pisa, mas que não tem todas as respostas, mas que não está aqui para desafiar os outros, nem desafiar a vida. Nós estamos aqui como aprendizes. Nós estamos aqui como aprendizes. Do ponto de vista profundo, a reencarnação ela é realmente válida para nós, em primeiro lugar. Por isso, viver uma vida da qual nós possamos introspectar a presença dos Espíritos que já viveram tanto e sabem tanto como amar, e nós nos desidentificarmos dessa ideia de que a vida é nossa adversária, as outras pessoas são nossas adversárias, eu estou aqui para combater a ideia de um, eu estou aqui para combater a ideia de outro. Isso tudo é uma ilusão. Nós estamos aqui para progredir, amar, ajudar, amparar. Precisamos de um coração que seja dócil, e o momento de crise nos ajuda. E ele coloca, também nos livraria dos maus espíritos, porque as influências estão a todo momento com todos, no nível maior ou no nível menor, de acordo com a nossa sintonia. Então os maus espíritos que querem que nós nos apeguemos às coisas, as ideias que o egoísmo traz, as ideias que o orgulho traz, lá do alto, amparando a nós e também amparando esses espíritos, os mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, nos auxiliando sempre. E aí ele diz: não te aconselhei isto, entretanto não fizeste, não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então ele aqui faz 3 perguntas: eu não te aconselhei, eu não te mostrei o abismo, eu não fiz ecoar a voz da verdade. Então o que é conselho? Conselho é daquilo que nós necessitávamos no momento que nós não sabíamos se ia para um caminho A ou para um caminho B. E aí vem o conselho. O que é mostrar o abismo? Mostrar o abismo é quando nós estamos indo para o caminho do abismo. Todas as nossas escolhas, naquele momento, estão nos direcionando para uma queda eminente. E o que eles fazem? Mostram antes da queda. Quantos sinais nós podemos perceber que antes de determinada experiência que nós vivemos, meu Deus, eu recebi várias informações e não ouvi. Aquela pessoa, aquela mensagem, uma fala, um livro que eu havia aberto, um evangelho no lar anterior tinha falado algo assim, e quando eu fui ver, eu caí.
E ele faz outra pergunta: não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Na consciência, dizendo: é para cá que deves ir, é isso que deves sentir e fazer. É a suprema autoridade da experiência. Como diz Carl Roger, a experiência é o último juiz. É o último juiz. Se nós nos dedicarmos a prestar atenção no que a experiência está me dizendo por dentro, é o último juiz. E aqui termina: não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente, assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Para eles, jamais ocultar as coisas que sentimos, que tememos, que não gostamos em nós, que achamos errado, que seja, jamais. Para eles, tudo deve ser revelado. Tudo que vem ao nosso coração, porque existe uma abertura quando nós fazemos isso. Quando nós nos encorajamos a revelar o que vem ao nosso coração, que vem da camada do subconsciente muitas vezes, que vem para a camada do consciente, nós estamos entrando no primeiro processo da depuração, que é o reconhecimento das nossas faltas. Não existe reparação sem reconhecimento das próprias faltas. Por isso mesmo que esse movimento de reconhecimento abertamente já é a abertura para que eles possam trazer as ideias que eles querem oferecer sobre as questões que estão nos afligindo. Dizer do que eu penso, dizer do que está me doendo, dizer o que estou sentindo, é ao mesmo tempo dizer uma mensagem implícita: eu estou confiando em vocês. Eu confio em vocês. Porque se eu não digo nada, como aqui diz, não tem de esconder, tudo eles sabem. Mas a questão não é com eles, porque tudo eles sabem. A questão é com quem? Comigo. Porque sou eu que estou dando a mensagem implícita: eu não confio em você. Implicitamente estou dizendo isso. E aqui vem: vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Eles estão falando do que aqui? Lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Eles estão dizendo disso. Dissolvei essa armadura, essa rigidez de que eles estão aqui para nos condenar. Estão prontos a ver o que fazemos de errado. Estão aptos a apontar o dedo. Isso são ideias preconcebidas, isso é um preconceito, isso não é real. Eles estão aqui integralmente para nos auxiliar, para dizer de onde tudo isso que nós estamos pensando vem e para onde tudo isso que nós estamos pensando vai nos levar. E aí ele termina aqui nessa parte: caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Quando nós nos abrimos para a companhia dos anjos de guarda, dos espíritos superiores, eles nos auxiliam a compreender a nossa meta.
que é meta? O nosso propósito existencial. Imaginemos, nós temos uma reencarnação elaborada com alta complexidade no mundo espiritual. É um investimento de ordem cósmica, de ordem existencial, não é com um investimento qualquer não. Dos empreendimentos, é o maior empreendimento, é a nossa reencarnação para nós. Será que em qualquer momento que houver oportunidade, eles não vão nos posicionar sobre qual é a nossa meta? Por que estamos aqui? Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando lhe ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Eles estão invisíveis, mas não inexistentes. Eles estão aqui. Se nós lançarmos uma pergunta nessa assembleia: onde é que você acha que o seu anjo de guarda está agora? Acredite, muita gente vai dizer: não sei, não faço ideia. E por incrível que pareça, essa é uma resposta ilógica, porque os espíritos superiores vão estar no exato momento em que nós estamos dispostos a crescer, porque é aí que eles vão imprimir em nós ainda mais as metas existenciais. Mas a nossa ideia de que eles não estão aqui, ou sei lá onde eles estão, é bem parte do nosso materialismo existente ainda. Vamos dissolver essa parede que nós criamos. Aqui diz: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Mas que perguntas são essas? Com quem que eu vou casar? O que vai ser do meu amanhã? Que perguntas são essas que eles estão dizendo? São perguntas na hora dos nossos dilemas morais. É quando nós entramos em dilemas, e nós presenciamos ali uma escolha que pode ser uma escolha muito grave, uma escolha de uma queda, uma escolha que depois vai ser muito danoso e muito trabalhoso também refazê-la. Essa é a escolha complexa, da qual não devemos recear perguntar
quantas vezes necessário nos refolhos da consciência. E aqui termina dizendo: homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não para o repartirdes com vossos irmãos, se não para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Então aqui eles oferecem no final uma recomendação de ordem de vida para nós. Homens doutos, ou seja, homens do saber, instruir os vossos semelhantes. Não importa se a pessoa é de religião A, religião B, religião C ou não tem religião. Nós temos condição de dizer para as pessoas: você não está sozinho, confie, há sempre alguém ao seu lado. Se a pessoa acredita ou não em espírito, eu não vou dizer, o espírito vai te ajudar, há sempre alguém ao seu lado. Confie, perceba as coisas que você já viveu, veja quantas coisas você já conseguiu, mesmo nas situações mais graves. E olhe você aqui, são várias formas de instrução. E aqui ele diz: homens de talento, educai vossos irmãos. Educar em quê? Nesta visão imortalista solidária, e não na visão imortalista solitária. Porque quer queira ou quer não, a visão de sermos imortais e irmos para o céu, ficarmos lá, e aí vai ter uma separação, é uma visão imortalista solitária. Não adianta só sabermos que somos imortais, é fundamental sentirmos que somos imortais com os imortais, que eles estão conosco, porque a visão imortalista do Espiritismo ela é imortalista solidária, e não imortalista solitária. Tanto é que você já percebeu que muitas vezes, quando os nossos entes queridos eles desencarnam, muitos nós, espíritas, paramos de orar por eles. Passado um tempo, não conversamos mais com eles, porque nós achamos que alguma instituição pegou, levou, cuidou, está lá. Não, eles continuam sentindo falta, sentindo saudade, querendo saber de nós, pensar em nós, e nós também somos convidados a pensarmos neles, sempre que o nosso coração sentir saudade, todos os dias, se for o caso, aquele pensamento carinhoso, porque eles estão invisíveis, mas eles não estão ausentes. Então é essa visão tão consoladora, e um detalhe como esse muda tudo, da visão imortalista solidária do Espiritismo. Tenhamos todos nós a plena certeza de que o nosso salão não está só conosco, e a cadeira vazia ao lado não está vazia. Nós estamos na companhia dos espíritos superiores e de familiares muito queridos. Vamos pedir para o nosso Lacordaire fazer a oração final. Muito obrigado. Vamos orar. Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura que nos aquece e alimenta as nossas almas. Receba, Senhor, a nossa gratidão por esses momentos luzes
de esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Rogamos, Senhor, da vossa bondade, da vossa misericórdia, a ajuda necessária para que possamos internalizar as lições sublimes corpo perfeito. Deus investe em nós. Mas é com especial carinho, Senhor, que lhe rogamos que abençoe e retribui o nosso querido anjo de guarda pela generosidade e a caridade de nos acompanhar incessantemente em vosso nome. Dai-nos, Senhor, a tua paz e que as nossas humildes vibrações sirvam de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos irmãos nos hospitais, nos presídios, envolver os nossos governantes, os nossos irmãos refugiados, que se lançam em embarcações frágeis em busca de países estranhos, pedindo guarida. Em favor, Senhor, de toda a humanidade, e rogamos, dai-nos a tua paz, hoje e sempre, a nossa gratidão, Senhor. Estaremos nós